Saúde, amada igreja, na paz do Senhor. No começo do culto, o irmão Levi cantou dizendo que, independente da circunstância, devemos confiar no Senhor. A mãe Gisele disse que Deus enviou o seu filho para que pudéssemos ter acesso de volta ao trono da graça e termos a oportunidade de sentirmos de volta a presença de Deus na nossa vida. A irmã Daniela, quando ela orou com as crianças, ela disse que a vontade de Deus é alcançar todas as tribos e nações e devemos orar para que isso seja alcançado. A irmã Lídia cantou juntamente com o Asaf de que Deus é o nosso refúgio, o nosso abrigo e podemos confiar nele. E nesse último hino, a Amanda cantou que Deus provê tudo o que nós precisamos se andarmos pela fé. O grande problema é que muitas vezes nós pensamos que isso é simplesmente provisão material, física, acima das circunstâncias e da provação. Mas Deus, Ele provê tudo aquilo que precisamos para esta vida e para que há de vir, que a Bíblia diz que é a mais importante ainda. Por isso eu gostaria que já pudesse ser colocado aí na tela rapidamente, Mateus capítulo 22, vamos estar lendo os primeiros 14 versículos. São em momentos como esse que dá saudade dos cultos de 2 horas, 1h30 não é fácil. A Bíblia diz assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestes nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Um texto muito conhecido, uma parábola muito conhecida, mas este último versículo muitas vezes tem sido muito mal compreendido pelas pessoas. Na verdade, uma melhor tradução seria assim: muitos são escolhidos ou chamados, mas poucos são os que escolhem aceitar o convite para entrar nesta festa. O Senhor, Ele está convidando a todos. Ele enviou o seu Filho, esteve aqui por 3 anos e meio, preparando os seus discípulos, porque o Pai não quer que ninguém se perca. O Pai tem uma festa preparada. E muito se discute sobre o acontecimento da festa, mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o Pai, o rei aqui representa Deus, tem uma festa preparada para os seus filhos, e ao não encontrar dignos aqueles que foram os primeiros chamados, a Bíblia diz que então ele envia para convidar a todos, e mesmo assim ele encontra lá alguém que está na festa e que não estava vestido com as vestes próprias, e a Bíblia diz que ele manda lançá-lo nas trevas exteriores, um símbolo para o inferno, para onde vão aqueles que não aceitam o convite e as vestes próprias da salvação. Olhando para este texto, talvez muitas pessoas poderiam dizer que é um texto triste ao que está acontecendo, mas na verdade
Este é um texto da imagem da salvação, disponível a todos que quiserem, quando aqueles a quem o Messias foi enviado o rejeitaram. João capítulo 1, versículo 12 diz: a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E ele diz: quem são estes? Aqueles que creem e que aceitam o convite feito por Jesus. E o que é interessante é que só entrava nessa festa, ou só vai entrar na festa que está preparado, aqueles que estiverem com as vestes próprias que o Senhor preparou para esta festa, que a Bíblia chama de as bodas do Cordeiro, ou as bodas do noivo, do Filho de Deus, o próprio Jesus. E muito se discute e se fala nas nossas igrejas, nas escolas dominical, sobre o dia da festa. Falamos muito sobre quando será, mas pouco se fala sobre a festa em si, ou sobre as roupas necessárias para entrar nesta festa. Estas roupas são um símbolo da pureza, um símbolo do perdão, da justiça de Deus que foi dada a nós, porque o salário do pecado era a morte, mas Cristo tomou esse salário e nos deu vida, e vida em abundância. E nós, olhando os acontecimentos, podemos crer que cada dia que passa, estamos mais próximos do dia desta festa. Mas sabe, o que é interessante é que só vai entrar lá quem tiver as vestes próprias. Agora, você pode não estar vivo quando este dia chegar, mas você tem que estar vestido com essas vestes quando for chamado pelo Senhor, quer seja no momento ou quer seja antes. E aí eu te pergunto: as suas vestes são próprias? Você está vestido? Porque sem elas vai correr o risco de você ser confrontado pelo rei naquele grande dia e você ser lançado para fora daquela festa. Estamos nos preocupando com tantas coisas tomam o nosso tempo. Muitas vezes falamos que não temos tempo de vir à igreja, não temos tempo de ler a Bíblia ou fazer tantas coisas para o Senhor, evangelizar, entregar um folheto, dar uma palavra de amor para alguém, mas tiramos tempos para tantas coisas e esquecemos de nos preparar para aquilo que a Bíblia diz que será uma eternidade, ou com Deus ou sem Deus. Eu gostaria de falar com os irmãos algumas observações sobre estas vestes de salvação, vestes que são importantes. Para entrar lá, só entra com essas vestes. Então devemos saber como adquiri-las, a importância dela, o que ela faz na nossa vida, a diferença de ter e não ter essas vestes. E a primeira coisa que a gente vê, o versículo 9, o versículo 10 deste texto que lemos, é que elas estão disponíveis para todos. A Bíblia diz que os servos foram enviados pelos caminhos para chamarem todos que quisessem entrar. O rei não estava preocupado com o passado dessas pessoas. Ele não estava preocupado com o status social, com a sua habilidade, o bairro que ele mora, a família de onde ele veio, mas ele apenas estava convidando a todos que desejassem a vir a esta festa. Uma imagem maravilhosa da disponibilidade da salvação de Deus, que diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia diz que Deus dá oportunidade a todos. Ninguém vai poder chegar naquele grande dia e dizer que não teve oportunidade de escolher, independente do seu estilo de vida. O apóstolo Paulo fala no capítulo 10, versículo 13 de Romanos: somente aquele que invocar o nome do Senhor é que será salvo. O apóstolo João no Apocalipse, ele diz: quem tem sede e quem quiser, tome de graça da água da vida que está disponível para todos. No último dia, o dia da festa dos pães asmos, lá em Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus ficou de pé, registrado no capítulo 7, versículo 37 de João, e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Deus tem veste de salvação disponível para quem quiser desejar cobrir as suas imperfeições. Talvez você diz: eu não me acho digno, mas Deus diz: olha, eu tenho vestes para quem quiser se achegar a mim. Mas tem uma coisa, a Bíblia diz que Deus enviou os seus servos a convidar.
É um convite. Todos que quiserem pode vir. Jesus Cristo diz: quem quiser, vinde a mim. Você está cansado? Eu tenho um descanso, mas você precisa tomar uma decisão de vir a mim. Por quê? Eu sou o caminho, não sou um caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem crê em mim chegará ao Pai. Mas ele disse assim: olha, se não for por meu Pai concedido, ninguém pode vir a mim. Aqui está uma das áreas mais complicadas da salvação e um dos textos difíceis de falarmos e que muitas pessoas não entendem e que vivem em pecados. Elas sabem que o único caminho de salvação é Jesus. Elas ouvem, reconhecem a sua vida e entendem: não, dessa maneira eu sei que eu não vou poder entrar no céu. Elas entendem que o único caminho é necessário seguir a Jesus. Elas acreditam que existe salvação disponível, mas pensam que pode deixar para outro momento. Para quando eles quiserem, não, no momento mais oportuno eu vou. E não entendem que é só quando o Espírito de Deus nos impulsionar. Não é quando eu quiser, é quando Ele quiser e Ele nos chamar. Sabe, nós precisamos entender o que está lá no livro de Gênesis, capítulo 6. A Bíblia diz que Deus olhou para aquela multidão, aquele povo na época de Noé, e disse: olha, o meu espírito não contenderá para sempre com as pessoas vivendo desta maneira. Dependendo do estilo de vida que você tem, você pode saber que o Senhor não irá permitir para sempre, para que você viva dessa maneira. Mas Ele diz: o meu espírito não condenará para sempre com esse estilo de vida que você tem. Eu gostaria que colocasse aí Hebreus, capítulo 12, versículo 15 em diante. A Bíblia diz assim: tende cuidado, para que ninguém seja privado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura venha brotar e vos perturbar, e por ela muitos acabem se contaminando. Ninguém seja fornicador ou profano, como foi Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem mais que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Agora olha o versículo 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, que somos advertidos, ou que se nos desviarmos daquele que é dos céus. Se não atentarmos para tão grande salvação que há em Jesus Cristo, a Bíblia diz que não há uma outra salvação para nós. Por isso, se o Senhor está chamando você e você tem negligenciado, deixado para amanhã, deixado para depois, a Bíblia diz que hoje é o dia de salvação. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque amanhã não pertence a mim. Amanhã não pertence a você. E todos os dias precisamos entender que nós não sabemos o dia em que ouviremos o clamor: eis aí o noivo, saía ao encontro. Lembra das 10 virgens? Todas eram virgens, todas tinham azeite. Umas tinham reservas, outras não. Quando ouviu-se o clamor, todas as 10 saíram. 5 só puderam ir porque somente essas tinham lâmpada com azeite para ir acompanhar o noivo. As outras 5 saíram buscar. E o que mais me chama a atenção é que a Bíblia diz que elas voltam na porta certa, batem na porta certa, mas é dito que o tempo já se fechou. Por isso, devemos estar com nosso coração aberto e entendermos a importância de estarmos vestidos com essas vestes de salvação. E aí você pode perguntar: mas como que eu recebo? Nos dias de Jesus, era costume comum daquele que fosse se casar, às vésperas da festa, ele ia na casa dos convidados e providenciavam vestes para que as pessoas fossem à festa. Ao aceitar o convite, recebiam as roupas. Assim como hoje em dia está na moda de a noiva escolher a cor das damas de honra, para que eles vão todos vestidos. Naquela época, eles davam a roupa para que todas as pessoas que fossem vestidas não tivessem nenhum achando que era melhor que o outro. Todos eram iguais naquela festa.
Assim como quando aceitamos a Jesus, a Bíblia diz que somos vestidos com a justiça de Deus. Não é pelo que eu faço, não é porque eu sou melhor que você, ou porque você é melhor do que eu, não, mas é pelo que Cristo fez por nós. Deus nos recebe, e a Bíblia diz que quando chegamos na presença dEle, podemos até usar o nome do seu Filho. E tudo o que pedirmos pelo seu nome, crendo, Ele há de nos conceder. O apóstolo Paulo fala em suas cartas que precisamos cuidar de que não venhamos nos vestir com as velhas roupas. Ele diz: vocês que já se despiram das velhas vestes, cuide para manter as suas novas vestes limpas. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Cuidado para manter as suas vestes limpas. E estas vestes, tem 4 verdades que nós precisamos aprender sobre elas. O apóstolo Paulo diz que elas são recebidas pela fé. Não é pelo que eu faço, mas é ao crer naquilo que Jesus Cristo fez por mim, eu posso receber de Deus. Ela só é dada para aqueles que o apóstolo Paulo diz: confessam a Jesus Cristo como Senhor, creem que Deus o ressuscitou dos mortos, com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Ele está pronto para dar de graça esta veste para aquele que quer receber. Você não pode comprar, independente do quanto dinheiro você tem, do quanto você faz coisas para os pobres. A Bíblia diz que ela é um dom. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. Ele nos dá, porque Ele nos ama e Ele sabe o plano glorioso que Ele tem para as nossas vidas. Talvez você tentou ir no shopping, você viu uma roupa de alguém, e você disse: eu gostaria de ter uma roupa igual aquela daquela irmã, ou aquele terno, e você foi e tentou comprar essa veste, e você chegou lá, você colocou e você descobriu que não tinha no seu número, não dava certo para você. Mas estas vestes, a Bíblia diz que ela é feita sobre medida para qualquer pessoa, independente do seu passado, independente do que você fez. A Bíblia diz que estas vestes, sejam você jovem, velho, grande ou pequeno, pobre ou rico, você cresceu na igreja ou não cresceu na igreja, Deus tem vestes para todos aqueles que clamam, e está pronto para que você esteja alinhado para participar desta grande festa. Sabe, ninguém nunca mais já ficou mal vestido com essas vestes. Talvez você pode ter se sentido envergonhado com uma roupa que a sua mãe comprou para você usar, mas esta roupa que foi preparada pelo nosso Pai Celestial, ela é como aquela que Jacó preparou para José. Ela nos cobre perfeitamente e nos dá a oportunidade de podermos nos apresentar ao trono da graça, como disse o escritor de Hebreus, e pedir ajuda no tempo oportuno, porque o Pai não vai nos olhar com as nossas imperfeições, porque esta roupa, esta veste, cobre tudo aquilo que você fez de errado no passado. Ele diz: eu lanço tudo no mar do esquecimento, e agora te dou uma veste nova, mas você precisa o quê? Mantê-la limpa. O Pai é quem aprova essa veste. Lembra? A Bíblia diz que Deus saiu e Ele encontrou alguém que estava com vestes erradas. Talvez algumas pessoas já falaram mal da veste que você usa, da roupa que você usa, mas a Bíblia nos diz que esta roupa, ela tem a marca do sangue do Cordeiro. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Assim como o povo foi liberto do cativeiro do Egito, com o sangue nos umbrais das portas, aqueles que têm as suas vestes, como diz o Apocalipse, salpicadas no sangue do Cordeiro, vão ter a oportunidade de entrar pelas portas no céu. Por quê? Porque o Senhor, Ele foi preparar este lugar, e Ele espera que nós estejamos vestidos adequadamente para entrar nesta festa. Se para você se apresentar na frente de uma autoridade terrena, você não pode chegar com qualquer vestimenta. Você apresentar na frente de um juiz, você não pode estar vestido de qualquer maneira. Quanto mais na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez eu te pergunto: será que as nossas vestes,
agradariam o Senhor? Será que estamos cuidando bem da veste que Ele tem disponível? A Bíblia diz em Romanos capítulo 4, versículo 23 a 25 em diante, eu vou correr, diz que Deus considerou Abraão justo, não somente para o benefício dele, mas quando fez por ele, fez também para que através dele ele se tornasse o nosso pai na fé, e que nele nós recebêssemos as bênçãos daqueles que creem que Deus enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu nu, crucificado, para que eu e você pudéssemos ser vestidos com as suas vestes e pudéssemos ter acesso ao trono da graça do Pai. Como você tem buscado se apresentar na presença de Deus? Sabe, muitas pessoas têm tentado fazer tantas coisas para querer agradar a Deus. Pensam que podem comprar, sabe, estas vestes, elas podem mudar a sua vida muito mais do que o carro que você usa, do que a casa que você usa, da casa que você compra. A Bíblia diz que estas vestes, ela muda a nossa maneira de ser. Aquele que mentia, disse o apóstolo Paulo, não mente mais, porque agora em Cristo nós somos novas criaturas. Ele nos reveste com essa vida, e a nossa mudança, ela não é apenas exterior, mas ela é no nosso interior. Mas muito mais do que a mudança interior e exterior, quem tem essas vestes tem um destino eterno com Deus. Quem não tem vai ter grande decepção. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que tem um grande perigo de não ter estas vestes. Como este homem da parábola, vai ter um momento em que você vai poder levar um grande choque de não estar com as vestes próprias e se apresentar na presença de Deus assim como Ele se apresentou. A Bíblia nos diz que haverá um dia em que todo joelho haverá de se dobrar, toda língua haverá de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E aí então a Bíblia nos diz, ou diante do trono de Cristo, para recebermos os nossos galardões, ou diante do grande trono branco para o julgamento, ninguém poderá escapar. E naquele dia, como aquele homem que ficou mudo, não haverá desculpas. Ninguém vai poder dar desculpa do porquê viveu da maneira que viveu, porquê agiu da maneira que agiu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o juiz daquele dia é o mesmo que hoje é o nosso Salvador. Ele morreu por nós, Ele conhece os nossos pecados e nos perdoa, mas naquele dia, como um juiz, a Bíblia diz que Ele vai saber todas as intenções do nosso coração. Aquele que poderia escolher seguir ao Senhor, mas que optou em andar nos caminhos largos, e não entendendo que os caminhos que os homens seguem, como diz o escritor de Provérbios, parecem muito bons aos nossos olhos, mas o seu fim são caminhos de morte. Lembre-se das palavras de Jesus, Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23, e eu começo a encerrar. A Bíblia diz que naquele dia, muitos virão, dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz isto. Senhor, mas nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E Ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Esta é uma mensagem de alerta, não só para você, mas uma mensagem de alerta para mim. Como eu estou vivendo, como eu estou cuidando das vestes que o Senhor tem providenciado para mim. Estou eu debaixo dela? Como vou eu me apresentar na presença do Senhor? Talvez, como eu falei, você teve uma época em que você se sentiu envergonhado porque você não poderia comprar a roupa que você queria, e a sua mãe ou seu pai compravam umas certas vestes que você se sentia envergonhado. Mas a Bíblia diz que aquele homem, naquela festa, ele ficou mudo, não sabia o que falar. Não há vergonha na terra que possa se comparar com a vergonha que há de ser para aquele que vai ouvir: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Mas este mesmo que vai dizer estas palavras, a Bíblia diz que ele tem uma outra muito melhor que ele espera dizer para nós: vinde, benditos de meu Pai,
Entrai para o gozo eterno, para a celebração das bodas, mas só poderá entrar lá quem estiver vestido com as vestes de salvação que o Senhor tem para nós. É muito triste, mas é uma realidade que todos nós vamos enfrentar. Eu gostaria de encerrar esta palavra de alerta e deixar vocês com o Salmo 9, versos 7 e 8, que nos diz assim: o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou seu tribunal para julgar, Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O verso 17: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. O que estamos fazendo com o dom de salvação que Ele nos deu? Eu gostaria de convidar você para estar de pé. Agora, como que eu sei se eu estou vestido propriamente ou não? Tudo depende do que você tem feito com o dom que Deus tem dado a você por meio de Jesus Cristo. O que você tem feito com Jesus? Como você tem tratado o Filho de Deus? Se você nunca conheceu Jesus, ou nunca o reconheceu como seu Salvador, você está correndo risco, naquele grande dia, ouvir do Rei mandar lançar você nos lugares escuros. Agora, se você seja um servo do Senhor, que tem andado falho na sua caminhada, mas reconhece que precisa da ajuda do Senhor, você ainda está num caminho que há salvação. Mas se você tem uma pequena dúvida do seu coração estar alinhado e vestido com as vestes do Senhor, eu gostaria de te desafiar neste momento a vir à frente, a entregar a sua vida ao Senhor e dizer: eu quero, Senhor, que tu me dês estas vestes. Eu quero renovar a minha aliança. Eu tenho andado indigno do seu chamado. Senhor, eu tenho sujado as minhas vestes. Eu até tirei elas e tenho vestido uma veste muito suja que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Por isso que a Bíblia diz que haverá muito pranto e ranger de dente. Porque naquele dia muitos dirão: eu tive a oportunidade no dia 12 de setembro de 2021 e eu não dei ouvido à sua voz. O Senhor está falando. Nós sabemos que Ele está às portas. Você precisa estar vestido, porque se você não estiver vestido com as vestes de salvação, você não poderá entrar naquela festa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, fizesse uma reflexão e pedisse ao Senhor para que você cuidasse do dom que recebeu do Senhor e se alinhasse com aquilo que Deus tem para você, porque você precisa da justiça de Cristo para poder se apresentar na presença do Senhor, porque antes mesmo do que você espera, a trombeta irá soar e o Senhor nos chamará para estarmos com Ele. Pai, eu te louvo e te agradeço pela vida de cada um aqui presente, que ouviu a tua palavra. A tua palavra nos diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Senhor, que esta palavra venha gerar no coração deles um anseio de salvação, uma vontade de buscar estas vestes. Senhor, sabemos que o Senhor tem vestes disponíveis a cada um que deseja vir a Ti. Senhor, deles a oportunidade de entregar a sua vida a Ti, Senhor. E aqueles que talvez estão com suas vestes um pouco sujas, Senhor, a Tua palavra nos diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Há sangue disponível para lavar as suas vestes neste momento. Senhor, perdoa os nossos pecados e dá-nos a oportunidade de ouvirmos o Senhor nos chamando para entrarmos e celebrarmos e estarmos contigo nesta festa. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus.